Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar início a mais uma aula do curso de Metodologia do Ensino de História e Geografia, com a disciplina Fundamentação Teórica do Ensino de História e Geografia. Eu sou a professora Cristiane Parente e vamos dar início à nossa aula. Hoje, com o tema Conceitos da Geografia. Vamos dar início falando sobre o que é conceito. Conceito é um padrão, ou seja, um modelo a ser seguido, e que toda ciência é formulada por conceitos. E a geografia não é diferente, ela é cercada de conceitos. A linguagem geográfica necessita da formulação de conceitos chaves como pré-requisito para a análise dos fenômenos geográficos. Partindo desse princípio, nós vamos tomar a sociedade como objeto de estudo da ciência e vamos apontar seus 5 conceitos fundamentais. Primeiro, lugar, que significa o espaço cotidiano. Segundo, paisagem, que é uma porção do espaço que vejo e que sinto. Terceiro, espaço geográfico, é o espaço transformado com a ação do homem. Quarto, território, que é um espaço de poder. E 5, região, que é um espaço diferente. Todos eles guardam um forte grau de parentesco entre si. Tá? Eles estão muito ligados um ao outro, pois todos eles se referem à ação humana, modelando o espaço, e que são ferramentas de análise do espaço. Iremos ver conceito um a um, começando pelo conceito de lugar. São os lugares que nos são familiares, que fazem parte da nossa vida, nos dão identidade própria e nos permitem estabelecer relação com lugares diferentes do resto do mundo. Ele é a porção do espaço apropriado para a vida, que é vivido, experienciando, reconhecido e recriar identidade para indivíduos e grupos através de laços afetivos com eles. Vamos ter aqui 2 exemplos sobre essa definição de lugar, o conceito de lugar. O primeiro exemplo, ele diz o seguinte: o drama do imigrante que perde as referências do seu lugar de origem por motivos econômicos, políticos ou religiosos. É preciso que ele se adapte ao novo lugar. Já no exemplo 2, nós temos: antes da expulsão dos holandeses do Brasil, ninguém no Brasil se pensava brasileiro. Até então, as câmaras municipais se consideravam portuguesas. Observação: o não lugar são lugares de passagem como aeroportos, estradas, supermercados e etc. Nós tivemos aí 2 exemplos marcados dentro da história, quando a gente fala dos imigrantes e quando a gente fala da expulsão dos holandeses no Brasil. Esse lugar, ele vai ser definido diferente do resto do mundo. São lugares realmente diferentes, onde situações diferentes aconteceram. Tá? Então, esse conceito de lugar, quando se diz que ele é bem familiar, porque a gente tem aí no primeiro exemplo falando sobre os imigrantes e no segundo exemplo falando sobre os holandeses. Então, assim, a visão de lugar é o lugar onde você tem a sua vida, a sua identidade própria, tá? Que vai, de uma certa forma, também estabelecer relações com lugares diferentes do resto do mundo, com lugares diferentes daquele que você vive. O segundo conceito é de paisagem. E o que seria o conceito de paisagem? É uma porção visível, tá? São aspectos naturais e sociais do lugar que podemos ver com a visão que podemos alcançar. Esta pode ser definida como domínio do visível. Tá? Então, nós temos nessa imagem uma paisagem, certo? Por quê? Porque ela é percebida pelos sentidos físicos, que é a formação não apenas de imagens, mas também de cores, movimentos, odores, sons e etc. Pode sofrer várias interpretações pelo nosso ponto de vista sobre o mundo, ok? Então, aí nós temos uma paisagem, onde nós podemos observar até onde os nossos olhos alcançam,
certo? Nessa paisagem física, nós podemos ter alguns sentidos, tá? Não só de cores, mas de movimentos, de odores, de sons. Certo que nessa paisagem aí nós estamos apenas visualizando. Não podemos ouvir nem sentir aromas ou odores, tá? Porque é uma imagem, mas quando estamos visualizando essa paisagem em loco, tá? A gente pode sim ouvir, sentir e ver. Utilizar das três fontes, né, de percepção. Esse é o conceito de paisagem, tá? Para poder compreender, nós vamos precisar passar por um processo de aprendizagem de conhecimento. Conhecimento esse que vai ser espacial, que passa a ser organizado nos dados pela ciência geográfica. Ele é como uma fotografia, um recorte do espaço geográfico sem movimento. Então, essa imagem que nós vimos no slide anterior, ela sim é um espaço, tá? Uma fotografia, é um recorte sem movimento, mas que ela pode muito bem ser analisada, tá? E que cada um, ao analisar, vai encontrar pontos de vista diferentes, coisas a mais, que um não consegue visualizar e o outro vai conseguir visualizar. Olha como é importante a observação desse espaço geográfico. Exemplo, nós temos aqui coisas que um arquiteto e um artista veem sobre determinados objetos. Os outros não podem ver ou fazem de forma diferente, tá? Será que já posso sair daqui? Vou ver. Aí vai lá, nada feito. O gato, faminto, ainda está lá. Não compreender a paisagem é viver na ignorância. Então, assim, nós temos aqui uma tirinha, né? Onde o rato quer sair, mas ele tem medo de sair porque lá fora está o gato. Então, assim, cada um vai ver uma paisagem diferente. Olha só o que nós tivemos aqui. A baratinha foi lá, olhou, tá certo? E disse que o gato estava faminto. Mas olha o que a imagem que ele tinha de um gato era a imagem de um gato em uma caixa, numa embalagem, tá? Então, só para mostrar para vocês que cada um vai ver de um ponto diferente. Então, o rato viu que essa caixa era o gato e que esse gato poderia devorar ele. Já a barata, né, foi lá, olhou e passou o recado que realmente tinha um gato lá fora esperando por ele, que esse gato estava faminto. Então, assim, não compreender a paisagem, gente, isso passa a ser também uma ignorância, tá? Nesse caso aqui, eles não compreenderam que essa paisagem aqui de um gato era simplesmente uma caixa, tá? Então, o quanto é importante nós sabermos analisar o espaço geográfico. Daí a gente parte para o terceiro conceito, que é o conceito de espaço geográfico. O espaço geográfico ele é o espaço construído através da transformação do mesmo, ou seja, pelo homem. É a relação entre sociedade e espaço. Então, esse espaço geográfico ele passa a ser o espaço construído. É um conjunto de lugares com diferentes naturezas que passaram por diferentes processos históricos e unidos por uma complexa rede de relações. O espaço geográfico tem vida e movimento, diferente da paisagem, que é estática como uma fotografia. Ela é a união de elementos naturais e culturais sociais. O homem em movimento com o trabalho e como um filme. Então, nós vamos ter o conceito de espaço geográfico, a vida em movimento, que ele passa a ser diferente da paisagem, que é o estático, é uma fotografia. Então, nós vamos ter a paisagem, não é espaço, pois nós vamos retirar a paisagem de um determinado lugar e o espaço não deixará de existir, tá? Então, a paisagem ela passa a ser uma fotografia, algo estático,
tá certo? Aonde o espaço geográfico ele continua a existir, certo? E essa paisagem de um determinado lugar, ela passa a ser um espaço que não deixará de existir. Vamos compreender um pouco melhor. A paisagem é aquilo que você vai estar observando. E o espaço geográfico, ele vai permanecer ali, porém, ele vai estar sempre em movimento. Nesse espaço geográfico, nós vamos poder estar sentindo cheiro, odor, né? O som, o movimento. Já na paisagem, não, nós vamos observar algo estático, sem movimento. O que nós temos aqui é um espaço geográfico, tá? Uma paisagem, mas uma paisagem que não deixa de ser um espaço geográfico, certo? Por quê? Aqui nós estamos analisando uma paisagem, é claro, mas aqui é um espaço geográfico desde quando você passa a observar ele em loco e não através de uma fotografia. O conceito de território. O território já é um espaço definido e delimitado, tá? A partir das relações de poder, dominação e apropriação, que nele se instalam. Agora, já não estamos mais falando de divisão simples como natural, e sim com a noção de divisão social. O que significa isso? Que esse território, ele passa a ser definido quando ele é delimitado a partir de relação de poder, quando se passa a ter um dono. Nós temos exemplos clássicos da demarcação de um território acerca do muro para a agricultura e a pecuária. Algo bem prático. A demarcação do nosso território, a nossa própria casa, ela é demarcada a partir de um muro que está em torno dela, certo? As cidades também são territórios demarcados, porque se sabe onde ela tem início e onde ela tem fim, quem é seu limite, né? O território é a relação entre os agentes sociais, políticos e econômicos interferindo na gestão do espaço geográfico. Essa palavra derivada de terra, né, que é espaço, de terror, que é dominação, ou seja, uma dominação material, a terra, e a simbólica, que é o cultural. O espaço geográfico ele vai ser anterior ao território. Exemplo para isso daí, para a gente ver entender. Pode ser desde um país, um quarteirão dominado por uma quadrilha de traficantes, ou até mesmo um bloco econômico constituído pela União Europeia. Então, isso aí é a dominação de um território. No exemplo 2, nós vamos ter também, pode ser um simples elevador de serviço, tá? E o elevador social, que acaba sendo denominado assim para os pobres e para os ricos. Ou seja, no elevador social vai as pessoas que trabalham naquele prédio, tá? E o elevador social vão andar nesse elevador os donos dos apartamentos. Tá? Isso seria um exemplo aqui para que a gente possa entender o que seria um território. Eu tenho até a imagem aqui, né? O elevador social e o elevador de serviço. Ambos levam sempre ao mesmo andar. Porém, no social a gente diz que os ricos vão andar, porque são justamente os donos, né, dos imóveis, né, dos apartamentos, e no serviço são justamente as pessoas que vão estar trabalhando, né, as empregadas, as diaristas, os zeladores, os eletricistas, quem vai entrar nesse prédio para fazer uma manutenção. Então, esse exemplo aí, ele mostra também um exemplo de que seja a relação, tá, do território. E aí é possível também, gente, existir um território sem nação? Sim, o exemplo disso é a Antártida, né? É um território, porém não tem uma nação. Agora, por quê? Justamente no espaço geográfico mais frio, né, do globo terrestre. E o
uma nação sem território, tá? A nação flamenguista, o povo curdo, o povo basco, são exemplos também de nações sem território, né? De povos que não têm seus territórios. Na Chad, nós temos aqui a Guerra das Quadrilhas. Quando eu disse para vocês de dominação de território, são pessoas que dominam determinados locais, né? Então, guerras de quadrilha, por exemplo, no morro, aonde os bandidos acabam dominando, né? Nós temos também uma outra forma de dominação de território. Aqui é uma charge, até uma sátira, onde utilizam-se de povos indígenas, e povos indígenas esse com a evolução da tecnologia, certo? E então nós sabemos que a tecnologia tem avançado bastante e há de convir que os povos indígenas também devem fazer parte desse avanço tecnológico, desde que eles também não deixem se apagar a sua cultura, que é uma cultura belíssima, mas que eles também têm esse direito de ter a tecnologia em suas mãos. É uma charge um pouco discriminatória, né? Mas, ao ponto de vista de alguns, eu vejo como de uma forma em que, sim, os povos indígenas devem acompanhar a evolução da tecnologia, porém, lembrando sempre que eles não deixem morrer essa cultura magnífica que faz parte da nossa cultura brasileira. Tá aqui um outro exemplo de território, né, o Maracanã. É um território onde ficam torcidas organizadas, times de futebol, tá? Não deixa de ser um espaço de um território, né? E o conceito de região. Região, que é o nosso quinto conceito, né? Região é uma área que foi separada através de um critério por possuir semelhanças em comum. Por exemplo, região sudeste do Brasil e região do vinho na França. Nós temos aqui o município como 90% e uma região com 10%, tá? Determinando um conceito de região. Aqui pegamos um exemplo de município e região, certo? Nós temos aqui algumas geopiadinhas, até para a gente descontrair um pouquinho. A gente vai ver que em cada parte do Brasil, tá? Em cada região do Brasil, nós vamos ter formas diferentes de contar a mesma história, tá? Então a gente está falando aqui de assaltos regionais. O assaltante mineiro, olha só como é que ele age. Sou, presta atenção, levanta os braços e fica quietinho, que é melhor para você. E se um assalto, uai, esse trem da minha mão tá cheio de bala. Melhor passar logo o trocado que eu não tô tão bom hoje. Vai andando, uai. Tá esperando o quê, sou? Já o assaltante carioca vai dizer, e aí, perdeu, meu irmão? Seguinte, bicho, tu te fu. Isso é um assalto. Passa a grana e levanta os braços, rapá. Não fica de caô, que eu te passo o cerol. Vai andando e se olha para trás, vira presunto. Então, assim, a gente vê que até mesmo na forma de falar, dentro de um espaço geográfico, a mesma informação vai ser passada em termos diferenciados. Além dos termos utilizados, tem também a forma de como se fala, né? Tem também o assaltante paulista, mas aqui é só para que vocês tenham uma ideia que quando a gente fala geograficamente, a gente vai ver que também o mesmo assunto ele vai ser contado de formas diferenciadas, de acordo com o povo daquela localidade, para vocês verem aí a importância da geografia, né? Dessa contextualização, o quanto a geografia também é importante em nossas vidas, certo? Temos aí o assaltante gaúcho também, o guri fica atento, bah. Isso é um assalto, levanta os braços e te aquieta-te. Não tente nada e cuidado que esse facão corta uma barbaridade-te. Passa os pilar para cá e te manda a lá cria, senão o 44 fala. Tá? Então assim,
bem diferenciado. E o mais interessante, assaltante de Brasília, querido povo brasileiro, estou aqui no horário nobre da TV para dizer que no final do mês aumentaremos as seguintes tarifas: energia, água, esgoto, gás, passagem de ônibus, imposto de renda, licenciamento de veículo, seguro obrigatório, gasolina, álcool, IPTU, IPVA, IPI, ICMS, PIS, COFINS, ou seja, tá, gente? O assunto é o mesmo, mudou de região para região. Isso aqui é só uma piadinha geográfica para poder quebrar um pouco, né, a monotonia do dia a dia em sala de aula. Os alunos adoram essas brincadeirinhas aqui, tá? Mas é uma forma também de mostrar que geograficamente o espaço tem sim as suas modificações, não só na paisagem, mas também na forma como as pessoas agem, falam, certo? E que a geografia, sim, está presente no dia a dia e que ela tem uma grande importância. E que saber desses conceitos geográficos ajuda muito a entender a geografia. Obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula.